E está começando mais um Goltópolis. E vamos falar dos Eagles hoje? Vai ter muito Eagles, vai! Já podem se preparar que hoje é dia de show. Hoje é dia de show. Mas, ao contrário da minha infelicidade com a temporada indo pelo ralo, vocês dois ganharam, né, essa semana. Então, Marcelo Quinteiro, primeiro você. Me fala como que os Patriots conseguiram arrancar essa vitória dos Cardinals, um jogo que eu confesso que eu tinha desistido dele. Eu falei, já era, né? Só que não. Assim, aquela vitória que você chega à conclusão que você não sabe se é boa ou se é ruim, né? Os Patriots não têm ideia de como ganharam o jogo, foi um jogo bem feio, o Cam Newton jogou muito mal. A defesa jogou um quarto bem, basicamente, que foi o terceiro quarto, e o resto parecia que eram os Cardinals dando tiro no pé, né? O jogo até acabou com 2 tiros no pé. Eles erraram o field goal e depois deram uma falta de presente para os Patriots, 15 jardas, que deram a posição de field goal pro Nick Folk, que tem acertado, acho que são 19 field goals seguidos, tá? Só para vocês terem isso na cabeça. O nível que os Patriots chegaram, o Nick Folk é um dos melhores jogadores. Mas é porque ele saiu dos Jets, né? Quando o cara sai dos Jets, ele vira um jogador, ele automaticamente vira um jogador de futebol americano. É só ver o Jamal Adams, que já era bom nos Jets, e essa temporada ele tem 6 sacks e meio. O cara é um safety. Mas enfim. Mas na cobertura ele tá muito mal. Tem isso também, né? Mas que em Seattle ele faz aquela do Cam Chancellor, né? Ele nem precisa estar tão bem na cobertura, né? Ele precisa ser aquele cara agressivo que joga perto da linha de scrimmage. E ele não tem o tamanho do Cam Chancellor. Acho que isso é bem, bem interessante. Sim. Edubas, você... eu acho que você não precisa falar muito, né? Enfrentou o Trubiscão, você já ficou feliz. Você viu o nome do Trubisco do outro lado, o seu sorriso já estava aberto. Não, eu queria jogar contra os Bears toda semana. Ainda mais contra o Trubisky do outro lado, fica mais fácil ainda. A defesa nem pareceu ruim nesse jogo, pra você ter ideia. Então, foi bem tranquilo. E jogo fácil, o Aaron Rodgers se dando bem contra os Bears de novo. Eles encostaram no placar, mas já no último quarto, o jogo já tava ganho já. O Trubisky ele é tão ruim que ele faz o Nick Foles parecer muito bom. Esse é o nível dele. Saudades do Nick Foles. Vocês querem que eu fale agora dos Eagles ou deixa mais pra frente quando a gente for falar do jogo dos Eagles mesmo? Não, deixa mais pra frente. Ninguém é obrigado. Porque senão todo mundo vai sair vai parar de assistir agora. Packers e Eagles essa semana, tá? Exato. Eu já tô naquele modo, tomara que perca todos os jogos até o final da temporada. Salva alguma coisa perder todos os jogos até o final da temporada? Escolha alta, né? Pelo menos. Então, eu só vou comentar isso antes, depois eu falo sobre os Eagles nesse último jogo e a temporada em si. Mas o meu medo dos Eagles perder todos os jogos é toda a culpa recair sobre o Carson Wentz e eles queimarem o Carson Wentz, jogar o Carson Wentz fora. Esse é o meu medo. Então, por isso, eu torço para que não perca todos os jogos. Ganhe pelo menos uns 5 jogos ali, que é aquela temporada ruim, você tem uma escolha boa no draft, mas você não joga fora a sua maior preciosidade, que é o Carson Wentz nos Eagles. Enfim, essa é a minha opinião. Tem esse risco muito alto. Se você pegar um pick muito bom, a vontade de draftar um quarterback vai ser grande, sem consertar o resto da casa, né? Eu acho que draftar um quarterback, eu acho que não, porque aí seria de uma imbecilidade muito grande. Você paga, você tem 60 milhões já que vão para o Carson Wentz de qualquer jeito na próxima temporada, independente se ele esteja nos Eagles ou não. Você tem o Jalen Hurts draftado na segunda rodada nesse draft, aí você vai draftar mais um na primeira rodada do ano que vem. Aí assumir que a gestão é uma bosta, o que realmente é, né? Mas você vai falar que é incondizente com a gestão dos Eagles? Não, atual? De forma alguma. É o tipo de coisa que eles fariam. E é capaz, se o Doug Peterson continuasse, ele ia usar umas jogadas com 3 quarterbacks em campo, né? Porque é o tipo de coisa que ele faria. Porque ele é mal usado. Vamos para os jogos dessa semana agora, porque senão... começa Falcons e Saints o primeiro jogo, Edu? Falcons e Saints. Falcons que vende uma surra nos Raiders e os Saints que vende um jogo contra os Broncos sem QB, né? Acho que foi o recorde negativo da história da NFL, né? Os Broncos teve um passe completo no jogo. Não sei se é recorde, mas foi a primeira vez que eles passaram um tempo inteiro. O time passou um tempo inteiro sem completar um passe desde os Broncos com Tim Tebow. Mas aí é lógica, né?
os Broncos sem quarterback, eles tiveram a mesma pontuação que os Bucks com o Brady. É uma coisa muito doida. E aí a gente olha pelo... já começando a falar nesse jogo, olha para o Saints, e é algo que eu tinha falado na semana passada. O Taysom Hill, a gente sabe que ele não vai ser um quarterback titular da NFL. E acho que esse jogo ele mostra um pouco isso. Mas a gente vê também como ele pode ser uma arma importante em determinados jogos. Porque é aquele negócio, é muito difícil você marcar um time que joga em um estilo que a gente não está acostumado a ver na liga, né? Então, por isso o Saints, tudo bem, era os Broncos, é uma bosta, sem quarterback e tal. Mas você consegue correr com a bola de diferentes formas, né? O Taysom Hill, quando ele está próximo da end zone, você sabe que ele vai correr e ele sempre corre, ele sempre faz o touchdown. Um negócio impressionante. Ele é muito ágil. Mas a longo prazo, ele não vai ser o quarterback do Saints, né? Com certeza. E por isso talvez seja besteira o Saints não colocarem o James Winston para jogar um pouco, pelo menos que seja agora. Não sei o que vocês acham sobre isso. Não sei. Eu acho que tendo o Taysom Hill em campo, eles pelo menos têm um fator surpresa esse ano para ganhar uns jogos sem o Drew Brees. Sei lá. Então, mas a temporada já tá meio assegurada esse ano, sabe? Então é aquele momento que o Drew Brees não vai durar muito tempo. O James Winston, ele tem algum talento, talvez ele jogando num esquema do Sean Payton, ele possa virar alguma coisa, só que você não vai saber se não colocar o cara em campo, né? Mas pode ser também... O Sean Payton quer o Taysom Hill pra frente, ele já falou 15 mil vezes. Aí você entra na pergunta se vale a pena ou não o Taysom Hill. Mas parece, pelo que ele sempre diz, o Taysom Hill é o cara dele. Exato. Acho meio arriscado, mas tudo bem. Não que colocar o James Winston não seja arriscado. Mas tudo bem. E os Falcons, assim... eu não sei o que apostar nos Falcons. Parecia um dos jogos mais fáceis da semana. A gente até zoou o Mamá, né, no episódio passado. E os Falcons vêm com 43-6 nos Raiders, que estavam jogando bem. Exatamente. Não dá para entender, né? Simplesmente não dá para entender esse time dos Falcons. É um time que Mas a gente fala sempre... ainda assim, não dá para entender muito bem o time dos Raiders, né? O time dos Falcons é uma incógnita que... whatever... Mas o time dos Raiders também são uma incógnita. E todo mundo, quando acha que tá bom, vai lá e mostra que é ruim. E quando acha que tá ruim, vai lá e mostra que é bom. Então, você não sabe muito bem o que esperar. E o time dos Falcons, eu queria fazer um destaque aqui pro Ku, que é um cara que parecia um dos piores kickers na liga. E tá fazendo 21 pontos no Fantasy, pra quem Exato, contra mim, no caso, né? Porque eu tava jogando contra ele nesse jogo. Mas, assim, Falcons e Saints, vamos começar com as apostas. Eu acho que todo mundo vai de Saints, né? Acho todos que vai de ser Saints, exato, de apostar nos Falcons. Mas pode ser que eu não ficaria surpreso, tá? Com uma vitória também não. Falcons. E a minha torcida vai ser... confronto de divisão, tudo pode acontecer. Não, e você olha pra NFC agora e os playoffs são meio que desenhados já, né? Não tem muita surpresa para acontecer. Você teve uma divisória aí de times muito fracos e a galera com 6 vitórias e 6, 7 vitórias e 4 derrotas, e é isso, né? E aí uma galera ali no meio, só que aí beleza, vai ter mais seeding do que qualquer coisa. Os Bucks perderam, estão 7-5. Eu falei, putz, será que eles têm chance de não classificar? Aí não tem, já foi. Então os caras acho que a única briga hoje que eu vejo na NFC é Cardinals e Vikings. Só. Pela última vaga do Wild Card. Eu acho que o resto, assim... Você olha os outros times, os times da NFC East, esquece. Os times da NFC North, tem os Vikings que estão 5-6, tem os Bears 5-6, mas os Bears vêm de 5 derrotas consecutivas. Os Bears, se bobear, não ganham mais nenhum jogo essa temporada. Nenhum jogo, exato. Tem os Falcons 4-7, mas é um time que não consegue ganhar 2 jogos seguidos. Ou o Niners B aí, viu? Olha o Niners aí. Mas é difícil. Os Niners sem QB é complicado, né? Aí o único time que pode aparecer sentado no desenho é algum time da NFC East, porque ninguém sabe quem vai ganhar essa divisão louca. Mas de resto, sim. Tá bem desenhado. Mas não, a só lógica... briga ali pelo quarto seed, mais nada. Isso. A lógica é mais ou menos essa briga de 2 times no Wild Card e quem ganha a NFC East lá, que pode ser qualquer um, né? Pode ser até os Cowboys, mas os Cowboys
Eu acho meio difícil, né? Os caras tomaram 41-16 do time sem nome, sem jogo, sem nada. Mas, enfim. E a briga pelo bye, né? Que vai ficar aí entre Saints, provavelmente Seahawks e Packers. Os Seahawks tem um calendário bem fácil até o fim da temporada, então os Saints têm que ganhar todos os jogos, praticamente, se eles quiserem ter o seed 1. É que a divisão do Seahawks... Vai acabar sendo isso. A divisão do Seahawks cruza com a NFC East, né? E acho que eles ainda pegam... Eu não lembro, eu acho que eles pegam alguém ainda da NFC. Enfim, Beleza, mas o próximo jogo qual é? Todo mundo de Saints, né, nesse jogo? Todo mundo de Saints. Todo mundo. Detroit Lions e Chicago Bears, o jogo em Chicago. Esse jogo é complicado de apostar, hein? Matt Patricia demitido, aceitaria nos Eagles. Esse daí vamos apostar no empatezinho nesse jogo? Acho que é um bom jogo pro empatezinho esse daqui, né? Os Bears não querem ganhar, os Lions também não querem ganhar. Vai quem? Vai de Trubisky, os Bears, Edu? Você tem informações sobre? Eu acho que sim. Eu não sei se o Nick Foles volta, se ele se recupera, mas se ele se recuperar, ele vai ser titular. Eu vou fazer uma coisa ousada aqui, apostar 2 semanas seguidas nos Lions, que são uma bosta, mas eu não consigo apostar no Trubisky, eu simplesmente não consigo. Eu vou fazer a mesma coisa, vou nos Lions porque não coloca nada, não vou me responsabilizar pro Trubisky, não aqui, not ever, é muito fraco, muito fraco. Eu vou de Lions também, demitiram um técnico, tem ânimo novo. Eles vão ganhar esse jogo. Parece futebol brasileiro. Virou futebol brasileiro total. Contrataram o Abelão, né, lá pra arrumar a casa. Ele tá arrumando legal lá em Porto Alegre. Tá bem. Ganhou 0 jogos até agora. Próximo jogo, Texans e Colts. Jogo em Houston. O Houston vem de vitória, né? Ou não? Sim. Duas vitórias. Os Lions. É vitória pra cima dos Lions. 2 vitórias seguidas, né? Ganhou dos Patriots também. Os Texans, eles gostam de começar mal a temporada e começar a ganhar depois, né? O problema é que essa temporada eles começaram mal por muito tempo, né? Eles exageraram na tentativa de virada. E acho que não vai rolar. Eu vou de Colts aqui, de qualquer jeito, porque eu não sou louco de apostar contra os Colts não agora. Mas também, outro jogo que não me surpreenderia, os Texans, por ser um jogo de divisão, times que se conhecem, os Texans irem lá e ganharem dos Colts. Mas eu vou de Colts anyway. E assim, os Colts, eles vêm de uma derrota que a gente olha, parece bem gritante contra os Titans, mas os Colts estavam bem desfalcados, né, nesse jogo. Mas bem desfalcados. E tem que ver quem volta para jogar contra os Texans, porque se jogar com o mesmo time que jogou, sem Denico Autry, sem DeForest Buckner, sem pressão no quarterback adversário contra essa linha ofensiva fraca dos Texans, aí começa a mudar um pouco a história, né? Ryan Kelly, acho que saiu machucado também, o center. Então, assim... Castonzo eu sei que não volta. Castonzo machucou também. Então, problemas para os Colts. A linha ofensiva deles é um dos pontos fortes do time, perdendo 2 peças importantes, né? Mas eu vou de Colts também, mesmo assim. Mas também, 0 surpresa se os Texans ganharem mais um jogo, né? Os caras, assim, deixam o Watson... Exatamente. Exato. Eles dependem muito da performance do Deshaun Watson. Esse é o único ponto bem preocupante, velho. Exato. Mas o Deshaun Watson gosta de ganhar uns joguinhos contra os Colts, né? Mas eu vou de Colts também. Ainda não confio no time de Houston, não. Edu, mas você que tá copiando a gente em todas, apostando por último, você aposta primeiro na próxima, que é uma aposta bem difícil. Olha só essa aposta, hein? Raiders ou Jets? O jogo é em Nova York, hein? Toma cuidado com o que você vai apostar. Eu preciso falar? Vocês querem mesmo que eu aposte? Vamos fazer assim, jogo dos Jets, a gente nem fala mais quem a gente acha que vai ganhar. Exato, vai ficar repetitivo. Todo dia todo mundo vai no outro time. Os Raiders tomaram uma surra dos Falcons. E daí? E daí? Os Falcons têm um time bem melhor, tem um quarterback decente, tem o Julio Jones. Em defesa do quarterback dos Jets, eu não acho que o Sam Darnold é tão horrível quanto o time. Não, ele tá longe do seu problema. Não, é que acho muito engraçado que os Jets estão tanking pra pegar o Trevor Lawrence como se o Sam Darnold fosse o grande problema deles, né? Como se não fosse a brilhantemente ofensiva. Não, o Sam Darnold, os caras colocaram ele pra nadar contra a correnteza com um monte de tubarão em volta, é isso? Esse é o
o panorama Por que dele. que você não tá ganhando o jogo aí, o seu... Nos Jets. Vai, nada contra, luta contra os tubarões aí. Próximo jogo, Titans e Browns. Os Browns que sofreram para ganhar o último jogo dos Jaguars. Os Browns, eles sempre sofrem, né? Independente de quem é o adversário. E tem um vídeo uma foto muito boa do Baker Mayfield fazendo um passe incompleto, com um cara completamente sozinho na end zone. E o Não foi Baker contra Mayfield... os Eagles, não? Não foi contra os Eagles esse lance, não? Não, foi nesse jogo agora. Foi agora. De novo? O cara De faz novo. O cara faz um slant, ele tá na linha, na linha da end zone e ele tá sozinho. E o Baker Mayfield erra o alvo. Foi feio, foi bem complicado. Contra os assim, na temporada regular pode não fazer diferença, mas mais pra frente essas coisas fazem. Contra os Eagles aconteceu a mesma coisa, tudo bem, que o jogo tava chovendo e tal, mas foram 2 lances seguidos que ele errou o Tyrant sozinho na endzone. E aí ali eu olhei, meio preocupante quando seu quarterback erra esses passes, né? Mas tudo bem. Né? Titans, né? Vamos falar desse jogo aqui. Eu vou de Titans. Eu não vou falar nada aqui. Por mais que o fator casa não pese tanto, né, esse ano, eu ainda acho que é aquele negócio de você conhecer o clima do seu estádio, você conhecer o clima, né, do lugar e tal. Só o fato de você estar acostumado a jogar naquele estádio, eu acho que faz uma pequena diferença ainda. E se eu já apostaria nos Titans, se o jogo fosse em Cleveland, sendo em Tennessee, posso ficar mais fácil ainda. Eu vou de Titans também. A.J. Brown tá jogando um absurdo. Simplesmente, talvez, sim, subindo bastante nos rankings aí de melhores wide receivers da liga. E ele faz um papel que ninguém gosta de falar, mas que é até melhor que o DK Metcalf, tá? Unpopular opinion aqui. Que ele faz bastante coisa nesse time dos Titans e ninguém reconhece muito. Mas eu vou de Titans, anyway. O cara ele fez para provocar, né? Ele falou que o A.J. Brown é melhor que o Metcalf, depois do Metcalf humilhar o meu time. Mas eu gosto muito também do A.J. Brown. Ele é aquele tipo de recebedor que... Tudo bem, o Ryan Tannehill tá jogando bem e tal, mas se ele tivesse um grande QB junto com ele teria tudo para ser um dos grandes da liga, eu acho. Tem alguns defeitos ainda para corrigir, uns drops e tal, mas ele é muito bom, ele é muito talentoso, o A.J. Brown. E o Derrick Henry, para você ver o nível dele, ele corre 180 jardas no jogo e a gente até esquece que ele correu 180 jardas no jogo, né? É ridículo esse cara. O problema do Derrick Henry é que quando ele cai, ele já ganha 2 jardas. Então, não tem muito... Ele vai ganhar 2 jardas. Parece que o Cam Newton com 3rd and short, 4th and short. O cara é tão grande que só dele cair pra frente, você já ganhou 2 jardas com o cara. Então, quando você tem um cara que, no mínimo, 2 jardas, é bom, né? Olha, você foi falar Derrick Henry e por um segundo você falou por ato falho DK Metcalf. Eu vou propor aqui um pensamento em grupo, só para causar um pouco aqui de humor, até pra gente tentar imaginar essa situação. Imagina assim, 3 correndo, assim, um triângulo. Vindo de um lado, de uma ponta o Derrick Henry, da outra o DK Metcalf e da outra o Kyle Duggar. E os 3 trombando ao mesmo tempo. Gostei da referência do Kyle Duggar aí. O que aconteceria? O que aconteceria num caso desse? Nossa. Big Ben 2.0. É uma colisão feia, uma colisão forte. Falando no Metcalf, ele não era de Ole Miss junto com o A.J. Brown? Os dois estavam em Ole Miss e aí tinha discussão de quem ia ser draftado antes. O DK Metcalf teve um combine bem melhor que o A.J. Brown, mas em Ole Miss o A.J. Brown é mais importante que o DK Metcalf. Muito mais. Eu acho que o DK Metcalf teve coisa de tipo 600 jardas na última temporada dele lá. Ele não foi ele foi o cara, ele foi, até por isso ele não foi draftado tão cedo, que ele foi aquele cara que foi muito bem no combine, mas todo mundo tinha um pouco de medo se ele ia vingar mesmo na NFL, porque ele tinha alguns problemas, correndo rota e tal, e aí você com drops. Aí você dá esse cara na mão do Russell Wilson, ele tem uma boa chance de se desenvolver bem. Exatamente. Ainda mais e eu vou de Titans também, tá? Só pra constar. Boa. Ainda mais se tiver o Darius Slay pra marcar ele. Esse daí a gente fala mais pra frente. Dolphins e Bengals. Acho que os Bengals, a gente, agora sem o Joe Burrow ainda, a gente pode entrar no mesmo modo dos Jets, né? A gente nem fala, um time tão ruim quanto sem o Joe Burrow. Sem o Joe Burrow, não tenho o que falar.
Não, Contra tão quem que é ruim o quanto jogo? não, Edubas. Calma. Tão ruim Não, quanto se não. eles se enfrentarem, dá Bengals, mas Isso, dá Bengals com tranquilidade, mas eu entendo Mas o é que você quis ruim. dizer. Mas É é ruim, muito é ruim, é ruim. ruim. Contra quem É que é, ruim. Bengals? Contra os Dolphins Dolphins em de Miami. Miami. Ah, tá, Dolphins. Vamos lá, eu vou Dolphins. torcer bastante pros Bengals, mas não Fitzmagic. vai ter muito jeito. Vamos de Bengals. Todo mundo de Dolphins, então. Aham. Então, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo tem mais um time que a gente só passa reto, né? Que são os Jaguars. Você vê que a Será- temporada passou da metade quando tem um monte de time que você não quer nem falar sobre, né? Exatamente. Será que eles vão conseguir buscar 15 derrotas seguidas? É verdade. Eu acho bem possível, hein? Eles ganharam o primeiro jogo, né? Eles ganharam dos Dos Colts. Colts. Não foi só Dos ganhar. Colts. Eles ganharam dos É Colts. verdade. É verdade. E olha os Vikings ressuscitando aí. Pregados pois é. envolvidos. Pois é. Quem os começou com Vikings- isso? Quem começou com isso? A defesa dos Packers. Obrigado. E assim, os Vikings, eles ganhando esse jogo, eles só não ficam com campanha positiva porque eles perderam em casa para os Cowboys, né? Foi em casa? Enfim, não importa. Foi para os Cowboys. Nossa, eles perderam pros Cowboys. Eu acho que foi em casa, sim. Acho que foi em casa. Acho que foi. Mas eu vou de Vikings também. Quem vai apostar nos Jaguars? Agora, os É. Vikings pedem pra perder vários jogos. Vários. Sim. Eles estão fazendo força para ficar fora dos playoffs. Então, Mas é que Porque vão pegar time- eles achavam que eles já estavam eliminados e não estão. Então agora eles estão tentando começar a ganhar. E Mas agora mesmo assim- eles vão pegar um time que tá fazendo muita força pra também perder. Então, É. é uma... É aquele é time uma- que você acha que vai ganhar, mas no Ó, final eles não ganham. eu tô vendo aqui os 3 últimos jogos dos Vikings foram em casa, quer dizer, com esse de agora vão ser 3 jogos seguidos em casa, um contra os Cowboys, o outro da semana passada, dessa semana agora, né, contra os Panthers, e o próximo contra os Jaguars. Olha essa sequência para ter 3 vitórias, eles conseguiram perder para os Cowboys e quase perder para os Panthers, né? Calma lá, que é. antes disso teve Trubisky. Não, Trubisky não, né? Teve Bears e Lions, tá? É sério? Aham. Não em isso que casa. Os Bears fora, mas os Lions em Não, Minnesota. não importa, não importa. Por isso que a recuperação veio, né? Também. Exato. Não é que os Vikings estão fazendo muita coisa para se recuperar, é só porque a Exato. tabela tá ajudando mesmo. Mas todo mundo de Vikings, né? Agora, oficialmente, eu vou colocar o Kirk Cousins como meu titular no Fantasy, né? Porque até essa semana eu ainda estava indo de Carson Wentz, mas não dá mais. E agora o Kirkão... Quando você banca ele pro Kirk Cousins é porque tá feio. Exato. Eu banquei o Lamar Jackson pro Ryan Tannehill antes dele ter testado pro COVID, positivo pro Covid. Fiquei feliz até, que eu falei, putz, que bom, que nem tinha pensado em não ter. Eu tô achando que eu vou rock with Ryan Tannehill agora, que Ryan Tannehill vai bem. o Lamar Jackson tá osso no Fantasy. Você acabou de lembrar que não teve um jogo essa semana ainda, né? Não teve um jogo. Steelers A gente tá amanhã. gravando, é amanhã à tarde, né? Exato, e os Ravens sem running back nenhum, né? Sem Lamar Jackson, sem Mark Ingram. Não, Acho que eles já- voltaram. Só o Lamar. Eu gostei do que você falou baixinho aí. Eu acho que eu já tinha feito essa piada na semana passada, mas é o tipo de piada que eu repito ela com tranquilidade. E falando nisso, até tinha aquela discussão, né, que a gente falava de Baker Mayfield e Lamar Jackson, que ano passado parecia no ano anterior parecia que o Baker Mayfield era muito melhor, ano passado parecia que era um absurdo fazer qualquer tipo de comparação, né, que o Lamar foi até MVP. E esse ano os dois estão jogando no nível que você fala, eu não queria ter nenhum dos dois no meu time. Né? Esse ano melhora o Josh Allen. Sem Josh Allen dúvida. tá melhor que eles. Josh Allen tá Sem melhor. dúvida. Próximo jogo, Cardinals Finalmente e um jogo, né? Cardinals e Rams, jogo em Arizona. Será que os Cardinals perdem mais uma? Jogo Não, difícil. eu vou de Cardinals dessa vez. Eu vou de Rams. Os Rams que vêm de derrota em casa pro Niners. 49ers Nick B. Mullins. Esse time dos Rams, assim, não dá pra... eu não sei o que esperar desse time. Ele vai, ganha um jogo que a gente olha e fala, olha só, esse é os Rams do Sean McVay, que foi pro Super Bowl e tudo mais. Exato. E aí- exato. Saudades. E aí toma uma surra dos Dolphins na semana seguinte, aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Aí ele ganha mais um jogo e você fala, não, voltou, olha que time. Aí perde pros Niners B na semana seguinte. Então, assim, não sei o que esperar. Eu vou de Cardinals também, mas aquele jogo, assim,
um chute, tanto faz. Exato. Não dá pra ter uma opinião formada nesses dois times. Os Cardinals, como a gente falou, deram um monte de tiro no pé contra os Patriots. Era um jogo que eles podiam ter ganhado, eles simplesmente não ganharam. E é algo muito comum, né, dos Cardinals. Os Cardinals, eles perdem muitos jogos super ganháveis, né? Cara, só pra você ter uma noção, os Cardinals tiveram 5 pedidos de tempo no jogo contra os Patriots. Você tem 6 no jogo, tá? 5 pedidos de tempo à toa, por causa de delay of game, ou não entenderam muito bem a chamada do ataque dos Patriots. Foram 5 jogados fora. Aí não dá pra ganhar, né, filho? Não tem como. Um jogo que tá empatado, não dá pra você simplesmente contar com isso. E outra, os Cardinals só chegaram no 17-17 porque os Patriots convidaram muito. Os Cardinals estavam pedindo a cada jogada, cada play calling horrível, e aí os Patriots começaram a fazer um monte de falta e dar first down à toa. Mas foi play call ruim atrás de play call ruim. Anyway, seguindo o próximo jogo. Você apostou em quem, Edubas, né? Rams. O Edubas foi de Rams. E a gente Próximo jogo, Seahawks e Giants em Seattle. Tá, todo mundo vai de Seattle. Sim, todo mundo vai de Seattle e o Daniel Jones saiu machucado no último jogo. Não sei se ele volta para esse. Não, parece que ele não vai jogar mais. Parece que ele não vai jogar mais esse ano, acabou para ele. É mesmo? Pelo que tinham visto, era uma coisa bem séria. E agora eu não sei qual foi a confirmação, posso até procurar aqui. Lembra que a gente falava sobre você ter como é ruim você ter o Ryan Tannehill como reserva ou como um dos quarterbacks, que ele atrapalha os jovens a se desenvolver e tal. Ryan Fitzpatrick. Eu falei o quê? Ryan Tannehill. Não, Ryan Fitzpatrick, isso. Fitzmagic. O mesmo vale para você ter o Colt McCoy como seu quarterback reserva. Porque é impressionante, qualquer time que ele tá, o quarterback titular se machuca. Ele machucou dois nos Redskins na temporada passada para ele conseguir jogar. Esse cara é um absurdo. Ele faz uma zica, ele deve fazer umas macumba para derrubar o quarterback titular, um negócio incrível. E assim, eu acho que os Giants eles não vão mudar tanto assim. Posso estar muito errado, mas o Colt McCoy ele não é bom, mas ele não é aquele quarterback que compromete muito. Enfim, não sei. Mas mesmo assim, eu concordo. Mesmo assim, vitória do Seahawks essa semana. Acho que não tem muito o que falar. Eu achei aqui o Daniel Jones ele tem uma lesão na coxa, né, no hamstring, e ele pode ser. Os Giants vão ter um approach de wait and see, né? Ver se ele consegue ir melhorando durante as semanas. Mas pode ser que seja um negócio muito ruim que ele não consiga correr. Eles fizeram um MRI e mesmo assim não tiveram as respostas que eles quiseram. Então vai ser meio estranho. Não dá para saber hoje se os Giants vão ter o Daniel Jones para o resto da temporada. Só vou me adiantar rapidinho e aí depois a gente volta. Os Eagles pegam os Packers, que a gente vai falar mais pra frente, em Green Bay. Os Giants pegam o Seahawks em Seattle. O Washington pega Pittsburgh em Pittsburgh. E os Cowboys pegam os Ravens em Baltimore. Olha só que bela divisão que vai ter mais 4 derrotas aí. Que delícia de divisão. Então vamos falar da divisão vai continuar com 4 vitórias. Olha com 4 vitórias, olha isso. E sem Daniel Jones. Que maravilha. E agora começa a dar uma guinada, parece que o Washington vai ser o time, parece despontar como time para ganhar essa divisão. Despontar, né? Olha o que a gente tem que ouvir. Despontar, pelo amor de Deus. Parece a Globo tentando falar de líder do brasileiro. O Galo desponta na liderança com 1 ponto. Deixa eu falar 2 jogos a menos. Deixa eu valorizar a minha divisão. Próximo jogo, Green Bay Packers em Philadelphia Eagles. Jogo em Green Bay, vitória dos Packers. Acho que ninguém vai ser louco de apostar o contrário aqui. Acho que os Eagles eles podem entrar no mesmo modo de Jets e os Cowboys também. Eu já colocaria os Cowboys junto. No mesmo modo de Jets, Jaguars e companhia aí. A não ser que seja a não ser que seja um confronto de divisão. Se for um confronto de divisão, aí é outra história, né? Aí vira... o que me dá um pouco de aflição dos Eagles é que parece que vai acabar a temporada, vai começar a off-season e ninguém vai mandar o Doug Peterson embora. E vai vai continuar a mesma coisa. E vai continuar a mesma coisa.
Então isso que dá um pouco de aflição. Quando você olha para os Patriots, os Patriots provavelmente vão mandar o Cam passear, ou então vão draftar alguém para o Cam só ser uma bridge. Quando você olha para os Jets, eles vão draftar o Trevor Lawrence, ou fazer outra coisa meio Jets. Todo mundo vai fazer alguma coisa. Quando olha para os Eagles, eu não acho que eles vão fazer alguma coisa. Eu acho que vai ficar a mesma história. A gente já viu esse filme 3 anos seguidos. Sim, exato. Algum jogador que saiu brigado na temporada passada, que foi demitido antes da hora, acho que foi o Orlando Scandrick, não lembro exatamente, mas foi um jogador que foi até demitido e ele falou, os caras aqui eles estão loucos, eles estão achando que eles, porque eles ganharam o Super Bowl há 2 anos, eles ainda estão no mesmo modo como se fosse o time do Super Bowl. E parece que os Eagles são isso há 3 anos. Desde que o Frank Reich saiu para os Colts, o time dos Eagles não joga, ele não fez um jogo bom. É um time que vive nessa inércia de vamos lá, a gente tem que entrar em campo, tem um jogo aí para jogar, vamos jogar esse jogo aí, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. É um time que não dá vontade de assistir, não dá vontade de torcer, não dá vontade de fazer nada, só torce pro Doug Peterson ir embora e ele nunca vai. É só isso que acontece. E pelo jeito o Wentz vai acabar sobrando pro Wentz. Só passar uma estatísticazinha aqui, que vocês sabem, eu já falei mais cedo para vocês. O Wentz é o quarterback que os seus recebedores tiveram mais drop, e é o líder é o jogador que mais sofreu sacks na temporada. Então, assim, o Carson Wentz está jogando bem? Não tá. Definitivamente não. Ele está sofrendo bastante, está lançando alguns passes sem nenhuma precisão, a interceptação de ontem fica bem claro isso. Mas é a mesma coisa que a gente falou do Sam Darnold. Parece que ele está nadando contra a correnteza com um monte de tubarão em volta. Então, não tem muito o que esperar, sabe? Tipo, tudo bem, o Carson Wentz é muito melhor que o Sam Darnold, ele deveria fazer mais coisa, beleza. Mas nada ajuda nos Eagles, né? E aí você tem um play calling ridículo, com um técnico ridículo, que gasta tempo desafiando o jogador que não tem que desafiar, que força a quarta descida no campo de defesa e toma ponto por causa disso. Então, é complicado, né, também. E aí acaba tudo pesando para cima dele, vai parecer que o Jalen Hurts vai ser a solução. Não vai, definitivamente não vai. Acabou aí? Próximo? Acabou. Falei bem, vai. Foi educado. A gente viu coisa pior. A gente viu coisa pior hoje durante o dia e ontem durante a noite. Então eu confesso que estou aliviado pelo nível que a gente conseguiu manter no podcast. Chargers e Patriots, aí 2 times também que gostam de perder um joguinho. Mas essa é a vitória dos Chargers, tô sentindo. Agora eu vem, acho. Porque o Austin Eckler vai fazer a festa nessa defesa dos Patriots e o Justin Herbert é um quarterback no mínimo capaz, então a defesa dos Patriots, a secundária que não tá lá essas coisas, vai ser aquele diazinho bem ruim. O único ponto positivo é que o Bill Belichick não perde de jeito nenhum para quarterback rookie, de jeito nenhum. Pode vir o Kyler Murray, pode vir o Mahomes, pode vir um monte de gente. Ele consegue sair com a vitória. E esse jogo contra o Kyler Murray foi ele é segundanista, eu sei, mas é um exemplo de como ele não perde para quarterback jovem tão fácil, na primeira vez que enfrenta. Anyway, eu já vou tomar a liderança aqui, falar Chargers sem muita dúvida. E eu tô achando que vai ser uma tarde longa, daquelas tipo os 49ers contra os Patriots. Eu vou de Chargers também, e uma coisa que é muito chocante, se a gente olhasse até a temporada passada, é olhar um quarterback dos Patriots na semana 11 com só 4 touchdowns lançados. Tudo bem, ele tem um monte de touchdown corrido e tal, não, eu sei, tudo bem, mas é muito chocante você ver em 11 semanas um quarterback dos Patriots com só 4 touchdowns lançados, é bem chocante. Eu vou de Chargers e mesmo assim o time com 5 vitórias, né? Você vê como... Exato. Você vê como o técnico muda as coisas, porque ele tem mais vitória do que touchdown lançado, olha só. Exato. O time dos Patriots, se você olha hoje, é um asco no papel. O ataque dos Patriots é abominante. Só tem o corpo de running backs, talvez seja um dos melhores da liga. Agora, o wide receiver não tem ninguém. E, enfim, é abandonado. É abandonado e o Cam só faz decisão ruim. Então, é triste, mas mesmo assim, 5 vitóriazinhas ali. Mas, anyway... Chargers, já falei bastante aqui. Edubas? Eu vou de Chargers. Você ia de Patriots. Eu ia de Patriots. Olha que bandido. Eu vou falar aqui. Eu ia de Patriots. Eu vou de Chargers, mas eu tenho certeza que os Chargers vão dar um jeito de perder esse jogo. Eu também acho. Eu não duvido nada. Jogo, vamos lá. Sunday Night Football, a gente vai passar rápido também. Chiefs e Broncos. São 3 jogos aqui que a gente não vai nem ter o que falar, né?
Não, né? Não vai ter. Chiefs, esse jogo, fácil. Chiefs. Acho que ninguém vai falar o contrário. Jogo seguinte, vai ter 2 jogos segunda-feira, né? E um na terça. Segunda-feira, primeiro jogo, Pittsburgh Steelers 100% contra o Washington sem nome, sem logo, sem número, sem nada. Vai dar Steelers todo mundo. vai dar Steelers e os Redskins vão perder a despontada que eles tiveram. Falou Redskins, hein? O ato falho do programa, mais uma vez. Todo episódio tem um. Vamos lá. Sempre tem. O football team vai perder a despontada que eles tiveram. O jogo seguinte, esse um pouco mais interessante, talvez, né? Niners B contra... Eu gostei que a gente já adquiriu alguns nomes, a gente já tá usando sempre, toda semana, né? Niners B e Buffalo Bills. Eu vou de Bills porque não dá para apostar em Nick Mullins, né? Eu também vou de Bills, mas eu acho que tem chance aí dos Niners ganharem. Eu também acho. Mas eu vou de Bills. Tem, mas a minha lógica é muito simples. Esse time dos Niners conseguiram perder para os Eagles na temporada. Então, eu não consigo apostar num time que perdeu para os Eagles essa temporada. Então, eu vou de Bills. Essa é a minha aposta. Eu vou de Bills também. Mas, olha, os Bills estão gostando de deixar os jogos mais emocionantes do que devem. Uhum. E os Niners ainda estão vivos, querendo ou não. Então, sei não. Exato. Mas eu acho que dá Buffalo. Vamos só fechar o último jogo, Ravens e Cowboys, o jogo em Baltimore. Quem vai ser o QB dos Ravens? Não importa. Tanto faz. Vitória dos Ravens. Eu gostaria de ver, já que são os RG3 contra Andy Dalton, hein? Seria legal. Ia ser legal. Eu queria ver, na verdade, o Trace McSorley jogando. Ver se ele tem alguma coisa no tanque aí. Imagina se o... Mas quem sabe? Imagina se o RG3 entra e vai bem nesse time dos Ravens. É que ele não consegue mais correr. Ele foi bem ano passado quando ele teve que entrar, mas era aquele time bizarro dos Ravens que podiam fazer qualquer coisa com o Edubas lá pra lançar que ia dar certo. Mas é falta de respeito também, né? Ele não precisava. Não precisava. Porra. Assim, sinceramente, qualquer um de nós seria melhor do que o quarterback dos Broncos nesse último jogo. Fala com tranquilidade. Fala com tranquilidade. Não é. Coitado. Esse jogo mostrou o quão é necessário ter respeito por por quarterback da NFL. Ele foi quarterback no high school, no college e completou um passe. Ele parecia aquele wide receiver com medo de tomar porrada, que a bola chegava para ele e ele já estava desesperado para soltar a bola para alguém. Negócio chocante. Bom, hoje nem dei o show que eu esperava, né? Eu acho que eu vou encerrar assim. Que bom, eu estou feliz. Eu também. Posso terminar o programa xingando o Doug Peterson? Não. Não, sonoro não, mas eu vou tomar a liberdade aqui de falar que o Diniz ainda não é bom, tá? Então é isso, um abraço, até a próxima. Doug Peterson vai tomar